Você já precisou resolver algum problema com o governo ou com algum serviço público, mas ficou com aquela dúvida de: será que vou precisar entrar na justiça para resolver isso? Quando a gente fala em reivindicar direitos, muita gente logo pensa em ter que contratar advogados, pensa em juiz, tribunal. Mas será que esse é o único caminho? A resposta é não. Existe uma alternativa mais rápida, menos burocrática e que muitas vezes se torna mais eficiente, que é a via administrativa. Mas o que significa isso afinal? A via administrativa significa que o cidadão pode buscar a solução de conflitos ou a garantia de algum direito diretamente com a administração pública, apresentando um pedido, uma reclamação ou até mesmo um recurso, sem a necessidade de acionar o Poder Judiciário de imediato. A Constituição Federal, no seu artigo 5º, garante o direito de petição a todos nós. Isso significa que, por meio de instrumentos mais simples, nós conseguimos dialogar diretamente com o Estado para resolver as demandas do nosso dia a dia. Esse mecanismo ele é muito importante porque ele aproxima a população do poder público, ajudando a reduzir gastos, economizar tempo e também ajuda o Poder Judiciário a desafogar um pouco, porque nós sabemos que ele já está bastante sobrecarregado. Para deixar um pouco mais claro tudo isso que eu falei, eu vou apresentar um exemplo prático para vocês. Vamos pensar em uma pessoa que entrou com um pedido de pensão por morte no INSS, mas essa pessoa teve seu pedido negado. Ela não vai precisar de imediato procurar advogado e entrar com uma ação judicial. Ela pode entrar com um recurso administrativo no próprio INSS, apresentando novos documentos ou novos argumentos. Muitas vezes, o benefício já é concedido nessa fase, sem a necessidade de ter tido um processo judicial, o que demandaria muito mais tempo e também iria trazer mais gastos. Viu só? A via administrativa pode resolver tudo isso de forma bem mais simples. Mas afinal, por onde começar? Quais são os caminhos mais clássicos que todo cidadão pode seguir? Sabe quando a gente tem algum problema com algum órgão público e logo pensa: será que eu vou ter que processar? Pois é, nem sempre precisa chegar a esse ponto. Existem formas simples e acessíveis de reivindicar seus direitos direto com o órgão público, sem necessariamente entrar na justiça. E o melhor, são instrumentos que qualquer pessoa pode utilizar, desde o momento em que se sente lesada até a solução do caso. Eu vou te mostrar agora os meios clássicos para isso, as ferramentas que qualquer cidadão deveria conhecer. O primeiro é o requerimento administrativo, que é um pedido formal, que você protocola um documento solicitando algo, como, por exemplo, a revisão de uma multa, a reanálise de uma nota de concurso ou a concessão de algum benefício. E o mais interessante é que não precisa de advogado para isso, ou seja, é o próprio cidadão falando diretamente com o Estado, de forma oficial. Mas tem um segredo, que é o protocolo. Sem ele, o seu pedido simplesmente desaparece. Guarde o número ou salve o comprovante, porque ele é a sua prova de que você fez a solicitação. Inclusive, muitos órgãos possuem plataformas digitais para isso, como o Fala.br, do governo federal, onde você faz o seu pedido online e acompanha também. O segundo é o recurso administrativo. Quando um pedido seu foi negado, ainda dá tempo de recorrer. É quando você contesta uma decisão dentro do próprio órgão. Funciona como uma segunda chance para você corrigir algum erro ou apresentar algum novo documento. Mas cuidado, sempre existe um prazo. Alguns são de 10 e outros são de 15 dias. Mas cuidado, se perder o prazo, o seu processo pode ser arquivado. E nada de fazer o seu recurso de qualquer jeito. Explique o erro, mostre provas novas e fundamente bem o seu pedido. Isso mostra que você conhece do processo e fortalece sua argumentação. O terceiro é a ouvidoria pública, que é o canal direto entre o cidadão e o órgão público. Serve para reclamações, sugestões, elogios e denúncias. É como se fosse uma ponte que leva a sua voz até quem pode solucionar o problema. E o mais legal é que quando há várias reclamações sobre o mesmo tema, a ouvidoria pode abrir um processo de verificação interna ou até encaminhar o caso para a corregedoria. Ou seja, você resolve o seu caso individual e ajuda a resolver outros casos também. E por fim, uma dica de ouro: protocole tudo. Pode ser físico ou digital, mas tenha uma prova, porque sem ela, sem um registro, o órgão não é obrigado nem a responder. Se for online,
salve o número do protocolo ou o PDF da confirmação. E se for presencial, guarde o recibo. Esses são os meios clássicos, os que cada um de nós podemos usar individualmente. Mas e quando o problema é coletivo e atinge toda uma comunidade? Sabia que você e seus vizinhos podem resolver muita coisa sem precisar abrir um processo na justiça? Hoje vou te mostrar 3 poderosas ferramentas para reivindicar os direitos coletivos pela via administrativa. A primeira ferramenta é usar a força do Ministério Público e da Defensoria Pública. Muita gente pensa que eles atuam somente em casos individuais ou em processos judiciais. Quando o problema afeta uma grande quantidade de pessoas, como a falta de médicos em posto de saúde, vocês podem se juntar e fazer uma denúncia coletiva. Basta unir provas, como fotos ou um abaixo-assinado, e levar até eles. A partir daí, eles podem abrir uma investigação, fazer recomendações e até mesmo firmar acordos. Os termos de ajustamento de conduta, esse documento é um acordo por força de lei, que obrigam o poder público a agir. É assim que se garante o fornecimento de medicamentos para uma comunidade, ou o conserto e funcionamento de um bairro inteiro. A segunda ferramenta são conselhos de direitos. Pense nele como fiscais eleitos pela própria comunidade. É uma ponte direta com o governo. A merenda escolar do seu filho caiu? Leve ao caso ao Conselho Alimentar Escolar. Um transporte para a pessoa com deficiência não funciona como deveria? Procure o Conselho da Pessoa com Deficiência. Existem conselhos da educação, da saúde e das crianças. Eles têm o poder de cobrar soluções diretas dos prefeitos e dos secretários. É a sua voz dentro da gestão da cidade, garantindo que as políticas públicas realmente funcionam. A terceira ferramenta são as audiências e consultas públicas. É a sua chance de influenciar uma decisão antes que ela aconteça. Pretende instalar uma fábrica na sua região? Por lei, muitos desses projetos precisam passar por audiências públicas. É o momento de você e seus vizinhos apresentar preocupações e sugerir alternativas. A sua voz organizada pode mudar o projeto, incluir melhoria ou até impedir algo prejudicial que avance. É a democracia participativa na prática. Percebeu? A voz coletiva tem muita força. Usar esses caminhos não é uma forma de resolver problemas. É um jeito de fortalecer a nossa comunidade e construir a cidade como a gente quer. Olá! Para aprofundar um pouco mais, eu vou falar sobre um artigo chamado dos remédios constitucionais administrativos, do direito de petição, de certidão e de acesso à informação, do professor Valdir Severiano de Medeiros Júnior. O texto explica a importância da via administrativa como um caminho que o cidadão tem para reivindicar seus direitos diretamente do governo, sem precisar ir à justiça. O autor também destaca 3 instrumentos principais. O primeiro deles é o direito de petição, que é o direito que você tem de pedir ao órgão público para defender algum direito ou fazer alguma providência. O segundo é o direito à certidão. Você tem o direito de pedir acesso a algum documento que comprove fatos. O terceiro direito é o acesso à informação, que permite que você consulte dados públicos e também fiscalize o governo. Tais direitos são garantidos pela Constituição, que fortalecem a cidadania e a transparência. O autor também lembra que resolver pela via administrativa é mais rápido, gratuito e eficaz, e também evita sobrecarregar o judiciário. Mas ele também reconhece alguns problemas, como, por exemplo, a falta de imparcialidade, resposta lenta e, muitas vezes, em alguns casos, a necessidade de entrar no judiciário para obter alguma resposta. No fim das contas, esses instrumentos só agem bem quando a administração age com eficiência, justiça e boa-fé. E é por isso que o uso consciente da via administrativa é tão importante. Encerrando a nossa apresentação, é importante lembrar, a via administrativa é uma das formas mais diretas de exercer a cidadania, sendo mais rápida, menos custosa e aproximando o cidadão ao Estado. Quando você apresenta o requerimento, faz uma reclamação na ouvidoria e participa de um conselho, você está atuando na construção de uma administração pública mais justa. Além disso, quando usamos a via administrativa, ajudamos a reduzir a sobrecarga na justiça. Acionamos quando realmente necessário. Claro, nem sempre é perfeito. Às vezes a demora, o silêncio
ou decisões injustas. Usar essa via demonstra boa-fé, responsabilidade e devido respeito ao processo. Então, nossa mensagem final é: reivindicar é um ato de cidadania. Conheça seus direitos, use as ferramentas disponíveis e participe de decisões públicas. A via administrativa é um caminho transformador e democrático, capaz de aproximar o cidadão ao Estado e construir um Brasil mais justo e participativo.